Olá, pessoal. Tô esperando aqui a doutora Amanda entrar. Fala, Bogéia. Grande Everton. Beleza, meu irmão? Que hoje o tema vai ser bem interessante, principalmente relativamente polêmico, mas e surgiu essa ideia, já vou falar daqui para vocês. Tá aí, doutora Amanda Bernardes, tudo bem? Tudo bom, doutor? É um prazer. Tudo bem, estou com a tua camiseta, Everton. Myself Club. Myself Club. Sou honrado de fazer parte do Myself Club. Você é fotografado por ninguém menos do que Everton Rosa no dia 30. Para ficar com uma foto de trabalho muito séria, tipo vocês têm, sabe, Amanda? As fotos de advogado e tal. Então, olha só, gente, eu vou desativar os comentários aqui, porque depois a gente abre os comentários para ver alguma pergunta para vocês, mas nós vamos primeiro desenvolver, porque hoje vai ser, eu anunciei no meu Insta qual vai ser o tema, e vai ser um tema diferente hoje aqui, né? Deixa eu ver como é que apaga esse negócio dos comentários, desativar. Que é um tema que veio a calhar, vou explicar para vocês, para a gente não perder tempo, porque hoje eu queria aproveitar muito esse tempo com a doutora Amanda. Primeiro, agradecê-la por estar aqui compartilhando o conhecimento e o tempo dela, que eu É sei um que é prazer. curtíssimo, né? É um prazer. Doutora Amanda é do Instagram, que eu sigo há 200 anos, que chama Defesa Médica, e que é especializado, um escritório especializado em defesa de médicos, né? Mas assim, de questões médicas, na verdade, não é defesa de médico, né? Que são questões médicas. E Sim. hoje surgiu esse tema porque nesta semana, agora que passou, teve uma notícia meio que bombástica, tal, né, nas redes sociais, de que a partir de agora, através de uma decisão que foi solicitada, ou não sei como é que você chama na advocacia, né, por uma médica e um escritório também de Belo Horizonte, a Amanda também é de Belo Horizonte, que então os médicos poderiam passar a postar fotos antes e depois, né, dos seus pacientes. E antes disso, há um tempo atrás, teve uma notícia a respeito de os médicos poderem fazer consultas online e tal, o negócio da telemedicina. Então, o que eu percebi nesses dois momentos, eu queria passar para as pessoas, primeiramente, assim, eu coloquei como tema dessa live, que eu acho que vai ser de grande auxílio para vocês todos, a questão assim, como que a gente sabe se o médico que está postando, ele está sendo uma pessoa ética ao postar, né, ao escrever e ao postar, ou seja, se ele está dentro da lei fazendo aquilo, que é um ponto importante, sob o ponto de vista ético legal, né? Se ele está sendo ético não só legalmente, mas moralmente, se ele está exercendo esse tipo de, enfim, deveria ser algo um pouco natural, mas enfim não é. Então, avaliar essas duas questões éticas, sob o ponto de vista legal, se os médicos estão sendo, para quê? Para ajudar as pessoas que me seguem, estão aqui, a entender quem que elas estão seguindo, né? Se elas estão seguindo pessoas que uh, são confiáveis ou não, né? Porque uma pessoa que não é ética sob o ponto de vista profissional pode ser uma pessoa desonesta, pode ser, sugerindo aqui, e uma pessoa que não é ética moralmente, certamente é uma pessoa de um caráter duvidável, né? Então, eu quero dar subsídios para que todo mundo que está assistindo aqui consiga perceber isso quando estão de frente a um post, uma pessoa que é ética, moral ou legalmente. E número dois, a gente discutir essas posições, né, para que todos possam entender um pouco melhor disso, tanto os profissionais de saúde que nos seguem, como os outros aqui, para entenderem se também em consulta médica, se os médicos estão sendo éticos, legal ou moralmente. Adianto que, novamente, repetir que legalmente são muitas questões questionáveis, né? É isso que eu queria trazer a Amanda aqui para discutir comigo. Legalmente. Do ponto de vista moral, né?
é inquestionável, né? Então, se a gente chega a uma conclusão de que o médico, moralmente, ele é antiético, desonesto, tal, é uma pessoa de caráter totalmente questionável e automaticamente eu acredito que vocês podem pensar assim, o que eu estou fazendo aqui nesse pilantra, não falo nada e saio fora e prefiro procurar outras pessoas porque por melhor que seja o trabalho de uma pessoa, se a pessoa é uma pessoa desonesta, se é uma pessoa de mau caráter, eu acho que nem fluir os tratamentos fluem normalmente do jeito que deveriam ser, né? Então, primeiramente, né? Doutora Amanda, vamos falar assim a respeito dessa coisa de foto antes e depois, tal. Isso é legal? Isso é ético? É antiético? O que você conseguiu hoje? Então, quando uma pessoa olha um profissional que posta assim foto de antes e depois, ela está de frente a que tipo de médico assim? Até eu sei que tu não tem preconceitos, né? Eu também não tenho, mas sem preconceitos, assim, tô de frente a alguém que está transigindo uma lei, ou não está, ou ele tem esse direito. Sim, o antes e o depois, ele é vedado pelo CRM. Então, assim, a partir do momento que a pessoa faz a publicação do antes e depois, você pode saber que ela está fazendo algo errado. Essa médica que conseguiu, ela conseguiu uma liminar, que é uma decisão, assim, de começo da justiça. O juiz analisa bem abstratamente. Por isso que a gente fala que é uma decisão frágil. Amanhã, por exemplo, pode ser que ela não tenha esse direito. Mas hoje, só ela tem. Ah, tá. Então, assim, todo o resto não possui esse direito. Até já saiu várias notas do CFM, das sociedades, falando que vão correr atrás, né? Essa decisão ela é tão frágil que deu esse direito a ela, é tão frágil que o CFM ainda nem se manifestou no processo. Então, assim, então ainda haverá todos esses trâmites, a análise concreta mesmo, das circunstâncias e dos fatos. Porque o antes e depois, ele é questionável, né, doutora? Assim, do ponto de vista do consumidor, e que a gente fala sempre, que deixa assim, a situação do médico desfavorável. Porque o antes e o depois, ele vincula o médico àquele resultado. Então, assim, o paciente que vai procurar um médico que faz a postagem antes e depois, ele já vai com aquele resultado certo, esperando. E na justiça, ele vai ter esse amparo. Então, o antes e depois, ele é muito questionável. Só hoje, só ela tem esse direito. Mas não sei, amanhã pode ser que essa decisão caia. Tá. Porque daí eu, analisando friamente aqui, né, Amanda, imagina, para quem não conhece um pouco da minha história, eu fiz, meu pai é cirurgião plástico, né, sempre entrei na Sim. medicina pensando nisso, e quem conseguiu essa liminar foi uma cirurgia plástica, né, é Foi. uma pessoa que eu gosto, admiro o trabalho, e há muitos anos já, o meu pai, numa época que ele, praticamente, pouquíssimos cirurgiões plásticos no mundo tinham experiência em microtransplante de cabelo capilar, o meu, aliás, é transplante, e ele viajava pelo mundo aí, literalmente, convidado para fazer transplantes capilares pelos cirurgiões plásticos que não tinham essa a lida de Expertise fazer. mesmo, sim. Expertise. Bom, um dos lugares que a gente ia para a Itália, na Alemanha, porque eu falo a gente, porque eu ia de auxiliar dele, né? Ia para a Itália, Alemanha, ele chegou aí para a Espanha, chegou para Portugal e Estados Unidos. E Estados Unidos eu fui com frequência com ele, e a Itália também fui com frequência com ele. E dos meus 18 anos que eu entrei na faculdade até meus 35, eu ia muito com ele. Eu era auxiliar dele, oficial, e eu dava jeito, conversava com os professores e tal. Claro que eventualmente ia faltar alguma prova, ia ter que fazer recuperação e tal, mas nunca bombei em nenhuma matéria por causa disso. Eu estou dizendo isso por quê? Porque na cirurgia plástica é muito. A gente sabe que é proibido tal, e é algo assim super. Antigamente era super assim mal visto entre a cirurgia plástica, mas não tinha internet na época, né? Então, como aumentou Sim. a internet e tal. Não, sem dúvida, é uma publicidade que não existe, né? Claro. Com Não, certeza. e era o seguinte, né, Amanda? Do ponto de vista assim que eu quero compartilhar com as pessoas, porque
legalmente pode ser algo antiético, né? Mas olha só a situação. Eu ia para os Estados Unidos operar com meu pai. Aí eu me lembro que uma das vezes a gente, assim, revista de bordo de avião, cartaz nas ruas, antes e depois, estampado lá, um monte de fotos dos Estados Unidos. E em uma das vezes a gente viu, além das fotos antes e depois, a gente olhou que o cara não era cirurgião plástico, não era nem médico. A gente questionou. E o cara que a gente ia operar na clínica nos Estados Unidos era ninguém menos do que o presidente da Associação Internacional de Cirurgia Plástica, que já havia sido presidente da Associação Americana de Cirurgia Plástica. E a gente perguntou para ele, mas como é que vocês, né, brasileiro, né, com a cabeça brasileira, como é que vocês deixam, né? Como é que pode? O cara não é nem médico, nem cirurgião plástico, e está anunciando fazer uma cirurgia de face aqui. E o cara virou para a gente e falou assim, mas ele opera bem, ele tem bons resultados, é direito dele. A gente, ué, mas vocês são da Sociedade de Cirurgia Plástica, se fosse no Brasil iam tentar proibir. Ele falou assim, não, aqui nós somos livres. E eu achei tão bacana aquilo lá, porque aquilo me quebrou um primeiro discurso médico quadrado naquela época, de achar, primeiro, que a gente tem que ter sempre um órgão acima, a cabeça de brasileiro, né? Deixando ou não deixando a gente fazer alguma coisa, né? Sim. Segundo, que as pessoas precisam desse assistencialismo total, assim, estou te colocando mal intenções. E é isso, exatamente, doutor, que inviabiliza mesmo, sabe? Não vejo problema nenhum. Eu imagino o tanto que ela sofreu, né? Com tudo, processos, ela cita, né? Imagina o tanto que ela sofreu, assim, não vejo problema nenhum, né? Assim, nela ter requisitado isso. Mas o problema é que a gente chega numa justiça assistencialista. Então, eles vão modificar tudo, como já modificam hoje em dia. Mas a partir de um antes e depois, o resultado fica mais forte. Vai ser cobrado. Aquela sua... Você vai ficar preso naquilo ali. Mas então, daí, assim, mas daí não é problema dela? Mesmo é esse. É o assistencialismo. Mas é que eu falei eu estava discutindo com alguns colegas hoje lá. E eles assim, mas ela pode modificar a foto e o paciente pode cobrar. Eu falei, tá, mas daí é problema dela. Né? Eu acho, do meu ponto de vista, né, que os médicos deveriam ser livres para fazer esse tipo de coisa. E sabendo o seguinte, cada um com as consequências. É o que eu sou totalmente a favor disso. Aliás, Também um tempo atrás, eu fiz um vídeo, estava no Stories e gravaram. Fui parar em tudo que é Instagram de dentista, porque eles estavam fazendo botox, tal, parte estética, e estava falando dos Stories o seguinte, né, uma verdade. Na real, quando o médico fica falando assim, mas eu me preocupo com os pacientes. Ele está preocupado nada com o paciente. Na verdade, na maioria dos casos, está preocupado com o dinheiro que ele perdeu. Né? Então não vai vir comigo. Então, a minha visão hoje, né, já há bastante tempo, assim, que sejamos livres para fazer aquilo, se eu desejar fazer algo, porque o paciente tem responsabilidade de escolher alguém também, né? O cara está olhando ali, né? Tô vendo aqui um resultado. Chego lá, a pessoa me promete esse resultado, eu tenho o direito de cobrar, né? Então, assim, quem arca com essas consequências normalmente tem que ser o próprio médico, né? E a pessoa, o paciente também, porque ninguém mandou escolher. Aquela coisa dos Estados Unidos lá. Mas se eu operar com o dentista uma cirurgia de face, e se der merda, vai procurar um médico. Sim, se der merda, se um médico operar e se der merda, vai procurar um outro médico também, às vezes. Então, poxa, doutor, a gente vê casos, né, de plano de saúde. Poxa, o cara vai e contrata um plano, poxa, sabe da carência, sabe de todas, né, as limitações. Daí ele tem um problema. Ele vai na justiça, mesmo, por exemplo, ele estando fora do prazo, ou então não estando dentro daqueles procedimentos que ele contratou. A justiça concede. Então, assim, sabe, tem muito Estado, né? Tem muita justiça. Eles ficam naquela coisa, o paciente é hipossuficiente, o paciente não sabe o que está fazendo. E nisso transforma numa bolha que é difícil até para o médico trabalhar. Assim, não falo nem só com relação, né, ao antes e depois. Não, hoje em dia tá impossível, porque, poxa, inverte o ônus da prova. O paciente não tem condição de pagar, o médico paga. Então, assim, é uma bolha mesmo que eles, sabe, te enfiam e te esgotam ali dentro. Pois é, porque aí eu vejo assim, as pessoas, às vezes a gente vai falar assim, bom, tem vários médicos que se arriscam, né? E eu vejo, com a minha visão de fora aqui, vai falar assim, bom, esses caras que postam um antes e depois, tenho amigos que fazem isso, eu dou maior apoio para eles, né, de serem livres, né? Mas eles estão sendo
Porque eu acho que o que paira na cabeça dos médicos, talvez até nos médicos nesse negócio de antes e depois. Tem os que apoiam, que geralmente é uma geração um pouco mais nova, e os que não apoiam, o pessoal mais antigo. Aí eu fico pensando, antigamente, Amanda, para alguém ter direito a ter propaganda, ele tinha que ter dinheiro para pagar um assessor de imprensa. Esse assessor de imprensa ia te colocar num programa de televisão. Também era injusto o negócio, porque só rico que conseguia fazer isso aí. Eu tinha que Sim. pagar um assessor de imprensa. Esse assessor de imprensa ia ter um esquema com alguém na televisão e o cara ia me colocar para dar uma propaganda lá. Beleza, isso podia, né? E os medalhões, os médicos antigos, né, geralmente era o que já tinha dinheiro, já tinha construído, saíam lá na frente. E a Sim. medicina achava isso totalmente viável. Quando começou a se espalhar um pouco mais isso, o CRM começou a proibir de botar o telefone. Né? Porque não pode mais botar o telefone, só pode botar o nome. Né? Que é um troço ridículo, né? Porque a pessoa vai na internet e baixa o telefone do médico. Porque você não pode configurar propaganda. Depois não podia botar um paciente falando sobre um caso que fosse do médico, porque também era propaganda. Quer dizer, o Brasil é o seguinte, o próprio CRM e os médicos, eles reclamam do PT, do socialismo, mas eles são muito socialistas, eles Sim. controlam tudo, né? A gente não tem direito de postar, de falar, enquanto que outras áreas da saúde têm esse direito. E começam, então, obviamente, a se distanciar, porque hoje que estaria assim, a propaganda na mão de cada um, porque rede social é de graça para qualquer pessoa, né? Seria a chance de equalizar as propagandas. Mas daí a gente vai equalizar, vai ter gente que vai apelar. Bom, apelou, se ferrou depois. Sim, Né? que seja responsabilizado, sim. Seja responsabilizado. Mas pode ser uma propaganda apelativa. Cara, mas aí é o seguinte, se eu olho alguém com a propaganda apelativa, eu não vou na pessoa. E se eu for, eu tenho que me ferrar mesmo. Ou Sim. não, sei lá, vai saber se é aquilo que eu quero, né? Às vezes é aquilo que a pessoa quer. Agora, quem que tem que regular isso, no meu ver, né? Não é justiça, quer dizer, não é CRM, né? É justiça. E aí é a minha pergunta. Até onde que o CRM tem poder para dizer o que o médico pode fazer ou não pode fazer? Porque sendo uma autarquia federal, o que ele tem direito de fazer, falar para o médico? Por exemplo, semana passada teve um caso muito legal de uma paciente minha. Eu não botei nome, não botei nada. Eu só mostrei o relato de eu escrevendo no meu prontuário. Por quê? Para animar as pessoas que têm depressão há muitos anos e não conseguem tratar com medicamentos, que era o caso dela, que o estilo de vida pode ajudar muito. Não preciso de consulta, não preciso que alguém marque consulta, minha agenda é para um ano na frente. Mas para ajudar as pessoas. Não botei nome, não botei nada, só botei o relato. Olha, usuário de medicamento não sei quanto tempo, tal, através do estilo de vida ela consegue dar. Aí teve uma psiquiatra que começou a me xingar. Não sei o quê, porque tu não é psiquiatra, tu não pode escrever sobre depressão se tu não é psiquiatra. Então, assim, até onde que o CRM pode legislar sobre essas questões? Não a minha, mas o médico pode fazer ou não. E depois, o que o médico pode fazer? Quer dizer, eu não sou psiquiatra, eu não posso falar de depressão, eu não posso melhorar uma pessoa de depressão. Assim, o CRM, no geral, ele pode atuar, né? Ele pode legislar dentro do que já está na lei. Então, assim, há uma pirâmide. Tem a Constituição, daí tem as leis, como o Código Civil, o Código Penal, vem outros tipos de lei, e no final, seguindo isso tudo, vem as normas do CRM. Eles podem falar sobre ética médica. Então, assim, eles entendem que a questão da publicidade está inserida e eles têm amparo legal para falar. É discutível. Inclusive, a gente utiliza muito isso, essa questão assim do CRM ter essa reserva, dele poder falar sobre isso. A gente utiliza isso muito nos nossos processos administrativos, junto ao próprio CRM, porque se ele ultrapassa aquela barreira, a gente tem como brigar judicialmente, alegando isso mesmo, falando, poxa, eles estão extrapolando. Há embasamento, até a doutora Patrícia, né, a que tem esse direito de fazer o antes e o depois, ela falou muito bem isso. Ela tem a questão assim da garantia de fazer uma publicidade, é uma garantia sim constitucional do médico. Só que daí vem as limitações do CRM. São discutíveis? São. Mas assim, teve casos já de médicos, de um grupo de médicos que tem a especialidade, por exemplo, não reconhecida. Eles foram até a justiça para poder dar publicidade, que eles tinham aquela especialidade. Então, eles queriam publicizar a especialidade deles. Eles conseguiram por meio de liminar. Só que depois a justiça considerou
que o CRM teria sim a competência para legislar sobre isso. Então, assim, ainda é discutível. Assim, acho que essa ação, né, essa liminar que agora a gente tem, né, do antes e depois, vai servir muito, né, para dar um embasamento mesmo, para começar a discutir mesmo se o CRM tem ou não esse poder todo, né, frente à publicidade do médico. E são normas. Poxa, eu não concordo com muitas. São normas que precisam mesmo serem estudadas. As leis do Brasil, né, Amanda, de modo geral, né? Tudo mudou, né? Assim, olha o Instagram, o que é hoje em dia, né? O Instagram, o Facebook, eles têm que começar a se adequar a isso, com normas certas, bem feitas, que prevêem também limites para ninguém passar, extrapolar, né? Porque tem todo... uma comunidade, né, prestando atenção, a gente está mexendo com vida, com saúde, mas há muito que ser feito, muito a ser mudado. Pois é, porque eu sou totalmente a favor de liberdade, né? Aliás, economicamente, Sim. tudo, né? Lê-se quanto eu não gostava dos governos passados aí, de controle. Sim. E eu sinto que os médicos, eles pecam muito nisso, né? Eu queria ser livre para falar, para fazer o que eu gosto de fazer no consultório. E muitos médicos fazem coisas que ultrapassam um pouco a especialidade que ele tem, né? Mas o médico, ele possui liberdade para atuar em qualquer área da medicina. A única coisa que o CRM ele veda é publicizar, né? Então, assim, você pode formar e atuar como psiquiatra. Você não pode falar que você é psiquiatra. Você não pode colocar no Instagram psiquiatria, por exemplo, nem mesmo a área. Não Sim. Pode. Mas, isso por exemplo, falar sobre depressão pode. Pode falar, pode, com certeza. Posts informativos, né? Conteúdos informativos não são vedados de maneira alguma. Porque esse é um ponto interessante para as pessoas entenderem, então, né? Porque tem, assim, muito profissional que é mais corajoso, acaba postando coisas antes e depois, tal. Ele está infringindo uma lei, então, né, resumidamente, do CRM. Entretanto, é aquela coisa, né? Ele está entendendo que é um direito dele de fazer aquilo ali, afinal de contas, outras áreas da medicina, da saúde o fazem e saem na frente em relação a isso, a marketing, né? a publicidade, porque mostram antes e depois e a pessoa não fica vedada de usar. Né? Mas ele está infringindo uma lei, então, enfim, e isso coloca, então, legalmente essa questão... Ele numa situação também de desvantagem. Desvantagem, né? Claro. Com certeza. Tá. O antes e depois vincula o paciente àquele resultado, então assim, vai chegar na justiça, todas as circunstâncias, né? E assim, as retiradas de responsabilidade que a gente usa, as excludentes, elas são diminuídas. E as provas também se tornam muito difíceis, né? Então, assim, o depois vai vincular o paciente àquele resultado. Então, se você não entregou aquele resultado, então você está inadimplente. Você vai ser responsabilizado. Sim. Então, assim, são vários fatores mesmo do conhecimento médico, da atividade médica, que são desconsideradas. Então, isso é grave, né? Porque você acaba ficando de mãos atadas para provar a sua não responsabilidade naquele caso. Você acaba sendo condenado, porque você não tem a oportunidade de mostrar de uma outra forma. Sim, mas então, isso é um problema daí no médico, né? Do médico, ele que escolhe, sim. Ele está se colocando numa situação de perigo, é isso que a gente queria falar. Sim, ele vai estar com certeza assim, em desvantagem. Tá. Isso, então, me permite olhar alguém que posta antes e depois, né? E falar assim, legalmente ele está infringindo, tá? Está sendo, enfim, mas moralmente eu não posso falar que é picareta, nem charlatão, nem nada. Não. Porque, enfim, às vezes ele acha que ele tem aquele direito, está enxergando todo um monte de gente sair na frente, está precisando trabalhar e está querendo mostrar o trabalho dele, enfim. Então, moralmente, não, né? Aí, se eu sou um outro médico
e eu pego e vejo esses profissionais e eu faço um post. Porque quem posta isso depois é picareta, é charlatão. Que eu estou sendo? Eu, né, sou o cara que sigo as normas, sigo as leis e tal, mas eu estou vendo outras pessoas, me preocupo com a vida das outras. Na verdade, provavelmente está me sobrando um tempo, né? Isso é a primeira coisa que a gente pode afirmar, né? Está sobrando tempo. Se eu ficar verificando que os outros estão postando, é porque eu não estou cuidando da minha vida, está sobrando tempo e às vezes está faltando paciente para atender. Sim. E eu fazendo isso, eu estou infringindo alguma lei e eu posso ser penalizado se eu citar assim, ó, pejorativamente, né? Ah, vamos falar assim, eu não posto antes depois, eu, Vitor, e não postaria, eu, Vitor, da época de cirurgia plástica lá, que eu cheguei a trabalhar auxiliando meu pai durante um tempo, depois de fazer 2 anos de cirurgia geral no Rio, depois mais 3 anos de cirurgia plástica, não cheguei a atuar de fato na profissão, mas auxiliei meu pai durante um bom tempo. E hoje, se eu tivesse a possibilidade, eu não postaria antes e depois. Não é porque tu tá me orientando aqui, Amanda, mas porque eu teria receio realmente desse negócio de ser um pouco apelativo. Tá? Mas isso é uma posição, Vitor. Tem nada a ver com ser mais correto ou menos correto. É porque eu já penso que prometer algo para pacientes de cirurgia plástica é um horror, porque quando não promete... Eu também não te deixaria. Eu falaria, não, Vitor. É porque já quando não promete, já é um horror. Sim, né? já é um horror. Eu pensei que ia ficar assim. Não. Nossa, cirurgia plástica é muito difícil. Nossa, é muito complicado. Muito. Então, já não faria. Mas, eu, digamos, que eu postasse. Eu fosse plástico, eu postasse, e alguém falasse assim, meu nome é Victor Sorrentino. Alguém queria falar mal de mim numa rede social, falar assim, porque esses caras que têm o nome de Sorrentino, qualquer coisa, digamos sorvetinho, tá? Sorrentino, sorvetinho. Sorvetinho, picareta, não sei o que, fica postando fotos depois. Essa pessoa que falou de mim, ou fala de outras que estão postando fotos depois, que não é o meu caso, elas estão infringindo alguma coisa, podem ser responsabilizadas, penalizadas, vale a pena dizer assim, Amanda, vou te contratar e essa pessoa tá falando mal de mim em rede social abertamente. Lógico que vale, doutor. Esse é o verdadeiro imoral, né? Esse é o picareta, então. Sim, esse é o imoral, o que né? comete ato ilícito em todas as esferas. Poxa, tem alguma coisa errada? Vai no lugar, né? Denuncie. Vai no lugar certo para isso. O Instagram, as redes sociais, não são lugar disso, né? Leve, denuncie. Leve para ser averiguado. Esse é o verdadeiro, né? O verdadeiro ilícito, né? O verdadeiro picareta, o imoral. Falar mal dos outros em rede social, né? Assim, condenar a atitude dos outros, muitas vezes sem nem saber, né? O que tá ali. Fala só por falar, fala só para querer, né? Lesar, para querer macuar. Isso é ilícito, doutor. E muitas das vezes é crime. Código Penal. Calúnia. Crime de quê? Calúnia? Calúnia. Dependendo do caso, né? Calúnia, difamação, injúria. É ainda, né? Um ilícito cível. Então, assim, gera reparação, dano moral. Além de ser um ilícito ético. Então, assim, perante o CRM também pode se abrir um processo. Então, assim, você pode dar 3 processos num cara desse. Tá. Então, resumidamente, do que a gente falou até agora, aqui é importante para todos que estão nos assistindo, um médico que posta antes e depois sem poder postar. Ele, legalmente, ele está sendo antiético, né? Moralmente, não se sabe, porque, enfim, sabe-se lá os motivos que ele tem para fazê-lo e o que ele está, como ele está preparando para se defender. Não posso afirmar que é picareta, nem que é mau caráter, nem nada, porque está assumindo um risco ali, né? Agora, aí, um outro olhar esse médico e falar que é picareta e charlatão porque ele faz isso, e porque faz isso, e além de tudo, não é cirurgião plástico, é a medicina estética, né? Que tem muito médico formado em medicina estética e tal. E é um picareta, porque não é cirurgião plástico, é medicina estética, e está postando fotos antes e depois. Este que fala dele é que certamente é um mau caráter. No mínimo, mau caráter e antiético, né? Sim, no mínimo, mau caráter antiético, pode tomar uma indenização grande nas costas, sem contar que responder um procedimento criminal por qualquer ilícito desses que seja, é uma baita dor de cabeça. Porque legalmente ele pode ser ético, né?
que eu acho o pior de tudo, né? Também não eu vejo, considero, não. não, né? Eu vejo o Não. pior de tudo é o caráter das pessoas, né? É o moral, né? Porque o legal, às vezes, até por desconhecimento. Tem médico que, pô, começa a vida tal, não tem muito conhecimento do que. Eu me lembro lá no começo, não sabia o que podia falar, o que não podia falar. E ninguém fica lendo lá de cabo a rabo aquelas leis do CRM para saber o que pode ou não pode falar. E Sim, também não sim. tinha dinheiro na época de contratar uma assessoria jurídica. Quer dizer, achava que não tinha, talvez, achava que estava muito fora do meu patamar. E hoje eu pensaria diferente. Eu investi já direto para poder ser orientado, né, no que eu posso falar, o que não devo falar. Mas muitas vezes ele tem desconhecimento, né? De que, poxa, postou, escreveu alguma coisa que ele não sabia, não tinha. Enfim, e dificilmente o médico lê tudo aquele negócio lá antes, né? E muitas das vezes são mal orientados. A gente vê que muitos saem, por exemplo, de um curso de especialização e não falaram com ele, né? Então ele vai lá, coloca na página principal do Instagram dele e papum, para ter uma denúncia em 2 tempos. Parece que tem gente que fica realmente olhando. Nossa Senhora. Tá. E quanto ao negócio de telemedicina? Porque eu também vejo em que situação tá, mano. Porque pode atender online de longe, o paciente que tu já atende, não pode. Ainda não, doutor. Caiu, né? Aquela resolução caiu. E o CFM ficou de analisar e estudar, né? Melhores circunstâncias, possibilidades. Acho que ali faltou muito, assim, uma melhor análise, sabe? Do Brasil como um todo, né? Das regiões do interior, do brasileiro em si, né? Desses gestores que a gente vê por aí. Eu acho que faltou mesmo uma melhor análise e a regulamentação, uma melhor norma. Acho que ficou tudo muito jogado. E dava vazão para fazer milhões de coisas. Eu acho que o erro foi esse. Se for bem estudado, bem colocado, só tem a acrescentar. O problema é que a norma, do jeito que ela veio, foi por isso que eles voltaram atrás e ficaram de analisar e de trazer uma norma melhor, que, né, que trouxesse todas essas circunstâncias do Brasil em si para dentro da legislação. Porque também via o mesmo movimento da medicina, né, de médicos a favor, tal, que bom, vamos ter liberdade, e outros, né, não, porque agora... Então, no final das contas, eu vou bem sincero com todo mundo aqui, o médico, no final das contas, a maioria está pensando no próprio bolso sempre, né? Porque os argumentos eram o seguinte, porque tais grupos agora vão ter vantagem, porque os grupos que estão interessados e eles vão atender esse povo todo. Pô, mas se diferencia, meu amigo. Então, na minha cabeça, sabe? Para de olhar para o que os outros estão fazendo, se diferencia e faz com que tu seja requisitado e não com que, obrigatoriamente, alguém esteja obrigado a te ter como... te contratar. Dentro da época que eu falei lá, aquele vídeo do Botox, eu pensei a mesma coisa. Falei assim, por que eu vou ficar querendo proibir o outro profissional de fazer Botox? Seja biomédico, seja dentista. Cara, faça, não tem problema. Agora, que com as consequências, se não souber fazer, tá tudo certo. Na minha cabeça, tá tudo certo. Faça o que quiser. E aí, muitos médicos, porque tu não tá pensando nos pacientes, e se der problema? Eu falei, amigo, tá sempre dando problema, o tempo todo. O tempo todo, com médico, com não médico, dá problema, o tempo todo dá, com pessoas que estão fazendo coisas que não é para fazer. E segundo, esses que estavam falando que tu não tá pensando no paciente, eles não estão pensando no paciente. Eles estão pensando que podia ser eles que iam estar ganhando dinheiro com aquilo ali e não vão estar ganhando. Então é uma competição dentro da medicina, né? Até onde o CRM pode pegar e dizer para um nutricionista que ele não pode prescrever um fitoterápico, por exemplo. Existe o CRM, por exemplo, o CFM pode falar lá, tu que é dentista, tu não pode. Ele não, né? Ele pode brigar com o CFO, né? CFM ele só tem, né, força, ele só tem competência para legislar, fiscalizar e até aplicar sanção só perante o médico, né? O resto é com cada conselho. Do mesma forma, eu nunca fiz uma dieta na vida, tá? Nunca prescrevi, até porque eu sempre trabalhei com nutricionista junto comigo. Mas, da mesma forma, então, o médico que prescreveu uma dieta, ele não pode ser penalizado pelo CRM de nutrição. Né? Não. Penalizado e nem notificado. Porque você não pode prescrever dieta. Na maioria das vezes, o CRN ou o CRM, eles se notificam para que o procedimento siga pela autarquia, né? Pelo órgão que tem aquela competência para fiscalizar o profissional.
Então, assim, eles se notificam. Então, assim, a gente tem caso do CRM notificando o CRM para apurar uma denúncia que veio do nutricionista sobre o médico. Tá, entendi. Tá, porque isso é outra coisa que gera muita discussão nas redes Muito sociais, né? Que o médico não pode, é só o nutricionista que pode. Ah, porque o educador físico não pode, é só o médico. E aí o enfermeiro não pode. E aí começa essa história, e eu lembro da época que a acupuntura era coisa do demônio, segundo médicos, né? Que não podia, que era isso, que era picaretagem, que não sei o quê, magia negra. E daí, daqui a pouquinho, hoje em dia, o médico há um tempo atrás, a medicina quis tomar só para ela a acupuntura, colocar que seriam todos os outros proibidos de fazer, todos aqueles que faziam já há anos. Só o médico agora pode fazer, né? Então, é um movimento natural da medicina, né? Nega, 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 quando não tem mais como negar, é só ele que pode fazer. E aí é que dá vazão a essas brigas entre as classes, né? Entre os profissionais de saúde e essa preocupação absurda do próprio profissional com o outro, né? Eu vejo, assim, profissional que fica enchendo o saco de outro é porque está com tempo fracassado. Eu já sempre vou consultar com alguém que fica falando mal de outro em rede social, fica fracassado, sai fora. Antiético e fracassado. Ou então fica perdendo tempo denunciando. Mesmo denunciando, puta, algum dia eu tive tempo de entrar para denunciar alguém numa rede, por causa de alguma coisa, mas nunca. Como é que eu vou entrar num site? Eu não tenho nem tempo de entrar num site para ver meus e-mails quase. Eu vou entrar num site para ficar procurando o que o outro faz, o que não faz, para ficar denunciando. Ô, tempo ocioso, né? Meu Deus do céu. E tem muito, Amanda, o que se acontece? dedica. Tem gente que se dedica. Eu sei que comigo, claro que tu é minha advogada, eu sei que comigo é só isso, né? Ou é um convênio que está reclamando porque eu pedi muito exame e ele acha que eu devo não pedir exame, ou então, e aí eu já queria que tu respondesse a respeito disso, ou então é um médico que se incomodou com alguma coisa que eu falei ou que eu fiz. Né? O paciente, nada, nada, absolutamente nada. É tempo ocioso. Mas vem cá, e a respeito de exames? Os pacientes têm direito de fazer todos os exames que o médico achar que é interessante e necessário, ou o convênio ele tem esse direito de ficar questionando o tempo todo os exames que o médico pediu? Esse tipo de procedimento ético, né, que a partir da denúncia de um convênio contra um médico, para mim uma das coisas assim, mais bizarras que tem de processo ético. Porque está lesando a autonomia do profissional. Eles chegam a pedir o prontuário do paciente, poxa, e o sigilo, né? Assim, tem várias resoluções que falam, você tem que defender o paciente das operadoras, elas vão querer pegar informação para depois negar um plano. Chega uma denúncia dessa, eles não estão nem aí, quebra o sigilo, fazem um escarcéu mesmo. E não tem esse tipo de liberdade, muito pelo contrário, eles estão lesando a autonomia e a liberdade profissional do médico, que é seríssimo. Para mim, um tipo de denúncia dessa o CRM tinha que reabrir contra quem denunciou. Eu acho um verdadeiro absurdo. Estão lesando também o paciente, a liberdade do paciente, a autonomia, o sigilo, né? Assim, a vida privada deles. E tem direito, você contratou o plano, tá ali dentro do que você, né? Você paga por aquilo. Quem é o convênio para entrar contra o médico porque o médico pediu exame demais? Quem é ele? O que ele sabe do paciente, né? O que ele viu da vida do paciente? O que ele estudou sobre isso? Para mim, é um dos processos éticos mais bizarros que tem. Eu faço Eles questão podem sempre. ser. E cabe serem responsabilizados tanto Sim, o diretor. convênio como Sim, o cara do CRM, o conselheiro lá que aceitou uma denúncia dessa, cabe eles serem responsabilizados? cabe sim, deve ser apurado e cabe sim responsabilização. Tanto do conselheiro quanto do denunciante. Lógico que as circunstâncias da denúncia têm que ser analisadas, né? Mas cabe sim, com toda certeza. O conselheiro tem responsabilidade pelos atos, né? Que ele emana lá dentro. Ele não é só um conselheiro, ele não está tampado, né? Ele tem responsabilidade pessoal sobre as condutas que ele tem ali dentro. Ah, que coisa boa, né? Porque a gente tem a impressão muitas vezes que os mesmos, porque existe uma classe de médico que é médico político, não deve nunca ter atendido na vida, ou atendeu e subiu para alguma direção, cargo de direção, hospital, sei lá o quê,
e entram para esses conselhos, entram para associações, sociedades, para ser presidente disso, vice-presidente, conselheiro, e lá provavelmente fica se comunicando com gente de convênio, né? Só pode ser, porque são os mesmos, às vezes, né, que foram presidente de um convênio de saúde, daqui a pouquinho vira presidente de uma sociedade, e parece que tem profissionais que ficam circulando nessa faixa, né? Não Sim. deixam de ser médicos. Esses dias teve a gente pegou um processo desses, a advogada foi lá no CRM, no CREMESP, na verdade, tirar a cópia do processo. A própria atendente falou, poxa, esse convênio está processando todo mundo. Todos os médicos que pedem exame. Então, assim, ele é uma carta, né, que eles entregam e que vira um tormento na vida do médico. Deveria ter, uma outra coisa que os CRMs deveriam começar a implementar, é um filtro mesmo, né, no começo desse tipo de processo, que um processo desse traz é um incômodo absurdo para a vida, né? Mas ficam, nossa senhora. Eu posso dizer com todas as letras aqui que cada carta, claro que assim, quando a gente tem alguém que cuida disso aí, para a gente fica mais fácil, né, mano? Mas cada carta dessa aí é um tormento desgraçado. Porque tu já pensa assim, vem cá, mas o que eu fiz de errado? Aí tu assim, pô, nada. É uma pessoa que acha, um profissional de saúde, que deve estar com aquela coisa, com muito tempo, né, e preocupado muito com a minha vida, acredita que eu não poderia ter falado tal coisa e vai lá, o Conselho de Medicina é a carta, recebe aquela... E você ainda tem o ônus de responder, né? De contratar um advogado, de pagar, perder tempo de trabalho e tal, para ficar respondendo. Brincadeira. Tá. Eu vou abrir aqui, Amanda, para ver se a gente deixa as pessoas perguntar um pouco aqui, porque tem muito médico aqui assistindo. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Nós vamos respondendo aqui o que for mais para ela. Mas, por favor, né, tenham bom senso, não vão perguntar sobre doenças, porque não é o objetivo agora dessa live aqui, porque eu sou campeão. Aí vem alguém assim, me diz uma coisa, o que eu passo no pé quando está com chulé? Tá? Alguma coisa. Nós estamos falando aqui qual o tema? Estamos falando aqui sobre a ética na saúde, o que é ético, o que não é ético. Então, CRM serve para ferrar o médico. Acertou, Guilherme. É porque a gente fica pensando, né? O conselho para defender médico nunca, é isso mesmo? Doutor, assim, a gente não vê, né? Eu acho que eu não sei nem Só para julgar. É difícil. Assim, depende mesmo das circunstâncias que você for analisar, né? Se você estiver do outro lado, mas, poxa, eu não sei nem opinar. Olha, pergunta aqui, ó. O que você acha de nutricionista não poder pedir exames laboratoriais? Eu acho que pode, tá, Felipe? Eu acho que tu tá desinformado. Que eu saiba, o nutricionista pode pedir exames laboratoriais, tá? CRO deixa dentista postar antes e depois. CRM poderia reavaliar isso. É justamente o que a gente está falando aqui, Ana Beatriz. O médico está atrás, está todo mundo postando. Então, ele só tem que ser responsabilizado pelo aquilo que ele posta. Se ele postou um resultado fantasioso e o paciente cobrar a fantasia dele, ele está, né, assinando embaixo. Né? O médico pode receitar substâncias que não são registradas pela Anvisa? Não, né, Renato? Então, isso aí nem precisa ser. Quero saber sobre um remédio. Olha só, eu vou até responder. Lídia, 28. Querida, olha só. Desculpa, vou ser bem franco. Faz 2 dias que tu fica perguntando sobre o remédio. É mais fácil tu botar no Google ou perguntar para o médico que te receitou, querido. Porque eu não posso falar sobre uma receita de outro médico. Ontem tu ficou a live inteira também perguntando. Eu entendo que tu possa estar angustiada com isso, tal, mas eu não posso te responder sobre isso, tá? Olha, eu só tenho a agradecer. Não sou médico, mas a legislação é bem semelhante. Parece que os nutricionistas também são bastante cobrados, né? E os dentistas falando como dermatologista. Daiane, deixa que cada um fala como quiser. Depois é responsabilizado por isso. Então, se tu for no dentista, que ele fala como se fosse dermatologista, e não gostar do tratamento dele, depois tu requer na justiça isso. Mas é direito, na minha cabeça, deixa falar o que quiser, mas todo mundo tem que ser livre para fazer e depois ser responsabilizado. Tem que pedir exames, sim, pagamos para isso. Sou bucomaxilo, sofro com esses questionamentos também. Tá, dentista. Sobre a rede social, o CRO permitiu antes e depois, e médico continua censurado.
Doutor João Branco, é médico, né? E aí, nas redes, qual seria a melhor postura? A gente respondeu isso, né, Amanda? Então, por enquanto, é vedado, né? por enquanto é E, vedado. assim, eu acho até pelas decisões, né? Pelo caminho que está tomando a justiça e pelos fatores todos aleatórios que cercam, né, a atividade do médico, eu acho que a tendência é continuar proibido, até como meio de defesa do profissional. Tá. Mas, por enquanto, está proibido. Proibido. É só a Patrícia que ela tem direito, por enquanto, por uma liminar, né? Garantido por uma liminar. Só ela, exatamente. Edu, o que você acha sobre coach fazer modulação hormonal, passando dieta e treino, etc.? Eu acho que quem procura um coach para fazer isso está assinando embaixo que acredita que ele vai fazer bem feito. E se der problema, ele tem que recorrer à justiça e provavelmente o paciente, nesse caso, tem que ser penalizado também. Assim. Nós, como pacientes, eu como paciente, tá? Vamos pegar, fui construir uma casa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu contratei um engenheiro e uma arquiteta. Eu poderia pegar uma casa e contratar só um empreiteiro ou só uma arquiteta. Cara, eu sou livre para pesquisar quem é o certo para eu contratar. Eu vou para um restaurante lá que não tem cozinheiro, que é só o faxineiro, que está fazendo a comida. Eu aceitei, estou sabendo disso, tá beleza. Mas o faxineiro disse que ele sabe fazer, beleza. E a comida tá ruim, a culpa é minha, quem escolhi fui eu. Então eu não sou contra, né? Gostaria de saber se o médico pode divulgar resultados anos depois. Já respondemos, não pode, tá? Tem uma médica que pode por enquanto. O laboratório não aceita fazer exames. Tá. Eu, como advogado, fiquei louca percebendo aqui na Austrália o engessamento dos médicos. Pois é, há uma colega tua, Amanda, vivendo na Austrália, né, colocando assim que é um absurdo esse engessamento dos médicos na solicitação de exames, né? É um absurdo, é um absurdo. Convênio é obrigado a aceitar. O processo para mim, é o mais absurdo. Assim, deveria ser o contrário, né? Eles deveriam estar atuando ao contrário. Esse é absurdo. Letícia, o médico pode fazer procedimento sem mostrar o paciente? Mostrar, eu acho. Pode, Amanda, mostrar algumas imagens de aplicando botox em alguém, por exemplo, ou entrando numa cirurgia? Desde que não tenha como identificar o paciente. Então, assim, eles falam para tomar cuidado com tatuagem, com pinta, com alguma mancha que possa levar a identificar o paciente. Mas esse tipo de publicação também só em caráter informativo, né? Daí já começa a virar alguma propaganda, aí daí eles podem pegar no seu pé mesmo, nessa esfera de sensacionalismo, autopromoção. Então, publicidade médica mesmo é caráter informativo. Tá. E, Amanda, interessante que esses alunos de sexto ano de medicina, isso eu não sei também, eles podem atuar fazendo estágio? Lá no Rio era muito comum, eu lembro, e eu no Sul eu não podia fazer. Eles podem ser estagiários de hospital e tocar serviço? Não. Só sobre supervisão, né? Eles não têm competência legal ainda de maneira alguma. Se eles atuarem como médico, eles podem ser até presos, né? Crime. Então, assim, só mesmo acompanhando o serviço com um preceptor, com um médico ao lado. Tá. Ó, Otávio, nas faculdades de medicina temos aulas de ética médica, mas muitos alunos não ligam para isso. Cara, deve ser também porque é o seguinte, cara, tá formando muito médico, vocês têm desvantagem no mercado, não tem como fazer propaganda de vocês, todo mundo fazendo propaganda. O médico é só assim, colocado para baixo nesses últimos anos todos. Eu acho que o médico, principalmente recém-formado, está de saco cheio, está querendo ter um pouco de liberdade, principalmente essa nova geração que está acostumado até com essa liberdade de acessar o que quiser, no momento que quiser, né? Então é uma tendência. Eu acho que sim, talvez a gente tenha a chance de mudar alguma coisa isso também, mas quando morrer esse pessoal que está lá em cima, né, sugando, sanguessuga, sendo com altíssimos salários e ganhando por cada ação que abre contra os próprios médicos, né? Porque é para mudar essa mentalidade toda, né? Eu acho, pelo menos. Eu acho que vem até lá de cima, vem até acima, senador, deputado, porque acaba que vira, né? Vira uma avalanche. Eles vão a norma que sai lá de cima, ela vai pegando lá de baixo. Então elas são
interligadas. Sim. Para mim tá tudo errado, desde lá do começo. E uma pergunta aqui, Amanda, ó, uma médica. Eu posso botar no meu Instagram embaixo, medicina integrativa e medicina preventiva? Alguém pode fazer isso? Porque não é considerada especialidade médica, então não pode. Não poderia. Tá, Não. então as pessoas estão fazendo aqui. Você colocar especialidade, você publicizar uma especialidade, hoje em dia, pelo CRM, só com título de especialista registrado no CRM que você atua, né? Tá. O que também já é bem, né, bem ultrapassado. Hoje em dia, não existe mais, né, aquela fixação pelo título em si. O cara quer conhecimento e tal. Outra coisa que deveria começar a ser revista. Sim. E publicidade, boa pergunta aqui do Vinícius. Dentro da clínica, pode ter fotos antes e depois, tudo isso aqui? Não. Também não? Não pode nem mostrar para paciente fotos antes e depois de outros clientes? Não, você está também quebrando o sigilo de um outro paciente. E se tiver com o rosto vendado, coisa assim? Assim, eu acho que são circunstâncias, sabe, doutor? Eu não aconselharia. Até porque daí já entra naquilo que a gente estava conversando. Você mostrar um antes e depois para uma paciente, por exemplo, de plástica ou dermato, você está se vinculando àquele resultado que você está mostrando. Sim. Todo mundo então, faz você isso. Você chega na justiça, você chega no judiciário, se ela está com uma acompanhante, ela vai falar, inclusive mostrou, ele mostrou. Para você fazer uma prova contrária disso, para o médico em si, é muito difícil, muito difícil. Daí você tem que entrar em outras nuances, tentar alguma coisa via pericial mesmo. Então, assim, eu não recomendaria. Porque se você acaba todos fazem isso, aquilo que você está mostrando. Todos os plásticos fazem isso, todos os dermatos fazem isso. Pois é. E uma pergunta aqui. O médico é do Rio e ele quer atender uma vez que outra em São Paulo. Ele precisa se cadastrar no CRM de São Paulo, tudo mais, ou uma vez que outra não precisaria? Tem os dias exatos, eu não me recordo, mas uma vez e outra, daí não seria necessário. Mas tem que olhar, se ele quiser, ele me manda um direct, eu mando para ele. Tem exatamente assim, os dias que ele pode atuar no outro estado sem pedir a inscrição suplementar. É só me mandar um direct que eu te mando isso direitinho. Outra pergunta boa. O paciente tem direito de filmar ou gravar uma consulta médica? Se o médico autorizar, sim. Só se o médico você não autorizar, daí você fala, olha, não autorizo. Não se tratando de urgência e emergência, e o paciente insistir, fala, poxa, procura outra pessoa. Depende de você. Se você não faz, né, assim, não liga, para mim não tem problema nenhum, então deixa gravar. Mas se você não quer, você tem o direito de não querer ser gravado. Isso qualquer um tem. Tá. Antes e depois com a autorização do paciente no consultório, também não pode? Mesmo com autorização, tudo escrito, tudo mais? Não pode. Seria também uma forma de publicidade, né? Só que não seria numa rede social, mas seria uma publicidade dentro de consultório. E também aí daí, poxa, vai desencadear tudo aquilo que a gente conversou. Sim. Mas e se o paciente postar a foto dele antes e depois? Ele, não dentro do consultório, ele tem emagrecido e tudo mais. Eu posso repostar uma foto que ele mostrou ele mais gordinho, depois ele magro. E repostar? ele, muito obrigado, doutor Vitor. Tal. Posso repostar isso? Repostar, não. Não pode repostar? Você estaria fazendo a publicidade da mesma forma. Ah, é? Mesmo o paciente tendo postado e eu só repostando? Sim, sim. Nossa, tem processo desse jeito. A gente tem processo no escritório exatamente dessa forma. Nossa. E exame, por exemplo, mostrar um exame de testosterona baixa, depois um alta e falar que, olha que legal, exercícios físicos que fazem, sem o nome do paciente. Pode? Pode informativo. Informativo. Não tem problema não, sim. Ah, tá. Se o médico tiver autorização de imagem, mesmo o paciente tendo pedido, por exemplo, posta, por favor, eu sou meio blogueira e eu queria que tu repostasse uma foto minha antes e depois. Mesmo assim eu não posso.
Não exclui nada, é sua responsabilidade. Você está postando, então não exclui nada. Ah. A responsabilidade pelo CRM será a mesma. Né? A ação foi sua, você repostou. Erlane Matoso, por que estão discutindo esse tema? Porque eu quero. Só por causa disso, porque essa é a minha live que eu resolvi falar sobre esse tema aqui. Porque eu, recentemente teve uma médica que conseguiu uma liminar para poder postar fotos antes e depois, e é uma coisa que muita gente faz nas redes sociais e que não poderia fazer, mas que cabe só a esse médico se explicar na justiça, ou sei lá, o porquê que ele está fazendo isso, né? Não outros médicos ficarem falando que ele é picareta ou charlatão, porque não é o meu caso, tá? Não é o meu caso, mas geralmente eles falam de cirurgiões que fazem isso, ou então médicos que postam antes e depois de cirurgia e tudo mais. A atividade de cirurgião plástico já vai ser julgada por finalidade e contada pelos resultados de qualquer forma. Por que limitar a forma de divulgação desde que feita com responsabilidade? Então, médico rico, é isso que a gente falou aqui, assim. Ele vai ter mais uma coisa depois para se explicar na justiça, mas, nossa opinião, devia ter sua liberdade de fazer isso. Né? Mas, doutor, a obrigação de resultado, ela é a mesma. Só que acontece que, num processo judicial, quando não tem, assim, ó, há um tempo atrás, os cirurgiões plásticos, eles tinham, assim, croquis, programas de computador, eles imprimiam, dava ao paciente, o paciente chegava com aquilo. Se aquilo não tivesse, né, feito, se ela não tivesse aquele resultado exatamente como estava o croquis, então, assim, ele não entregou o resultado, responsabilizado. Por isso o CRM já tinha orientado há um tempo atrás, para não fazer isso. A responsabilidade do cirurgião plástico, hoje em dia, ela é de resultado. Só que com o croquis, com uma foto, com um antes e depois, você vincula completamente aquilo ali. Sabe, assim, num processo comum, sem isso, a gente tem, assim, a possibilidade de falar, de levar para uma perícia, mostrar, poxa, mas esse é um resultado ok? É um resultado, assim, que é esperado para aquilo ali? Já com o croquis ou com o antes e depois, é aquilo ali, ponto, sabe? Então, assim, não tem assim, o mínimo, sabe? Para a gente tentar retirar esse peso da obrigação de resultado. Quando tem o croquis, quando tem a foto, é aquilo ali. Então, assim, até as nuances, as circunstâncias, a paciente em si não é nem sequer analisada, é o resultado. Porque assim, aí mensagens aqui diz que o André, meu amigo, cirurgião plástico, está falando que parece que já caiu essa liminar. E o Beto, que é um outro amigo meu lá de BH, dizendo que a SBCP parece que está analisando fazer expulsão da denúncia da Patrícia. Eu, sinceramente, quanto a isso, se fosse a Patrícia, ia cagar e andar para o que o SBCP acha ou não acha. Isso é uma questão dela judicialmente, né? Então, essa pressão de uma sociedade, que eu acho absurda, né? Eu acho um absurdo uma sociedade fazendo pressão, deixa que ela se entenda com justiça, né? E que os advogados dela parece que estariam sendo denunciados por conta mas muita especulação, né? Eu acho que a minha vai acabar a live aqui, gente, tem 1 minuto, mas queria trazer para vocês essas explicações importantes da Amanda, que é minha advogada, é minha paciente também. E ela sangue nos olhos, como eu, assim, não aceita. A gente não aceita a injustiça. Então, os dois somos muito assim firmes quanto à injustiça e quanto à honestidade, quanto moral, né? Conceitos morais e não só legais. Sim. Legais deixa para a parte dela. Então, a gente queria compartilhar com vocês esses conhecimentos. Vai acabar já a live e deixar aqui a minha opinião que eu disse para vocês, assim como a da Amanda. Eu acho que deveria ter mais liberdade, com responsabilidade, né? Responsabilização. Que nós fôssemos mais livres para escrever, para postar, enfim, e que fôssemos, então, depois responsabilizados caso, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente é cobrado, né? Assim como na vida. Sim, sim. Beleza, então, gente. Vai acabar o nosso tempo aqui. Foi um prazer, muito obrigado, Amanda. Muito obrigado pelo teu tempo aí, que é um tempo. Ela trabalha que nem uma louca, essa mulher aí. Acho que trabalha mais que eu. Eu achei uma louca que trabalha mais que eu. E ela tem um Instagram que chama Defesa Médica. Então, para quem quer
se informar um pouco mais sobre isso, sobre trabalho aí. Eu, se fosse médico, no começo da medicina, eu faria isso, ter uma assessoria jurídica, porque nos ajuda bastante, nos orienta do que a gente pode e não pode fazer e evita, né, que a gente tenha mais problemas do que a gente costuma